Pessoal, aula de número 2 aqui então sobre o que Eletrotec, esse software aqui que é profissional para projetos de comandos elétricos. Muitos de vocês pediram, então eu vou partir do início trazendo as configurações básicas. Então já acompanha comigo aqui, presta muita atenção, porque eu vou dar várias dicas de como utilizar esse software aqui de projeção para comandos elétricos. Lembrando que esse software aqui não é para simulação. Para simulação nós vamos utilizar o CAD Simu e para projeção nós podemos utilizar o que Eletrotec, que tem outras ferramentas mais. Então já acompanha comigo. Mas como de costume, se você acabou de chegar, é novo ou nova por aqui, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente, especialmente para você. Inclusive, eu quero o seu comentário aqui para saber se você quer aprender mais sobre esse software aqui, quais são as suas dúvidas, se você já conhecia, se você já baixou. Eu fiz um vídeo anterior ensinando como baixar e como instalar esse software e colocar ele no idioma de língua portuguesa, então se você não viu, assista o vídeo anterior também. Pronto, dito tudo isso, vamos partir aqui então para conhecer um pouco mais do software. Na parte superior aqui nós temos arquivo, editar, projeto, exibir, configurações, janela e ajuda. Então vamos por parte. Se nós clicarmos aqui em arquivo, a primeira opção é abrir recentes, isso eu já mostrei para vocês. Ctrl N, nós vamos abrir um novo projeto, nós vamos começar um projeto do zero. Então você pode vir em arquivo, clicar em novo aqui, ou pode simplesmente utilizar o atalho, a tecla Ctrl junto com a tecla N, e ele vai abrir um projeto novo. Para abrir um projeto existente, não um projeto recente, mas sim um projeto que você já tenha ele salvo, gravado nos seus arquivos, com a tecla Ctrl mais O, você abre um arquivo existente, ou você pode simplesmente vir aqui em abrir. Se o projeto estiver aberto, estiver fazendo alguma alteração, você estiver trabalhando em cima desse projeto, você pode ir salvando as etapas do projeto, e eu recomendo que você vá fazendo isso com o atalho Ctrl S. Então esses são alguns atalhos importantes, eu diria que são os principais atalhos para quem está começando com esse software aqui. Então, maravilha. Salvar. Depois nós temos a opção de salvar como, aí você tem que vir mesmo aqui na barra de arquivo. Fechar, Ctrl F4, é um atalho também. E exportar, que é Ctrl Shift mais X. Isso você vai exportar e ele vai te dar as opções, os formatos de exportação. Depois nós vamos ver isso também. Agora, para exportar em PDF, para gerar o PDF, você precisa vir aqui em arquivo, exportar em PDF, ou Ctrl P para imprimir diretamente. Aí se você tiver o PDF Creator, você já vai fazer com o PDF Creator. Digamos que você não tem o PDF Creator, você vai gerar o PDF através do próprio software, porque dá para fazer isso aí. Então essa primeira barra aqui tá bacana, tá tranquilo, tá bem simples de compreender. Na barra de editar, nós não temos nada habilitado ainda porque eu não abri nenhum projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir em arquivo e vou abrir um projeto recente. Para abrir um projeto recente, vocês viram que eu não tenho nenhum atalho, não descreve nada ali. Então eu vou vir aqui e vou clicar aqui em partida direta. Ele vai buscar um projeto que está aqui. Se vocês observarem aqui, ó, eu já tenho essa página, como eu mostrei no vídeo anterior, com as colunas e as linhas devidamente orientadas. Eu vou desabilitar a grade aqui, ó, nós temos a opção aqui em cima, exibir grade, eu vou desabilitar só para ficar um pouco mais polido. E se eu simplesmente rodar o scroll do mouse, essa rodinha que tem aqui, ó, ele vai expandir a imagem ou diminuir a imagem. O scroll do mouse ele serve para dar o zoom mais e o zoom menos na nossa folha. Então é uma maneira muito bacana. Se eu der o zoom em cima do texto, ele vai focar ali. Se eu der o zoom em cima de outra parte, ele vai buscar onde está a seta do mouse para poder dar o zoom. Então você vai dar o zoom de acordo com o local que você estiver com a seta do mouse nessa superfície. Então isso é muito legal, você já consegue visualizar um componente com maior precisão aqui. Nessa página inicial, como que eu fiz esse arquivo aqui? Se você segurar o scroll,
pressionar ele aqui, ó, deixa eu colocar aqui que dá para ver. Pressionar, segurar e pressionar, você clicando na tela, ele vai movimentar a tela para onde você quiser. Então eu clico, seguro e movimento. Aparece essa mãozinha aqui, ó. Quando eu clico no scroll e pressiono ele para baixo, ele vai segurar a tela. Então eu vou diminuir, eu posso aumentar, clico aqui e já vou movimentar. Se você observar, eu fiz uma primeira chapa de características aqui, ó. Eu peguei a ferramenta para desenhar um quadrado, que é essa ferramenta aqui, ó, retângulo ou quadrado, desenhei ele e com a ferramenta de texto eu criei esse campo de texto aqui. Isso para fazer a capa do nosso projeto. Primeira coisa que você vai fazer é a capa do projeto com as características do projeto que você vai fazer para o seu cliente. Então você vai clicar na ferramenta retângulo aqui, por exemplo, eu vou fazer exatamente como esse daqui, só para vocês terem uma ideia, e está feito o meu retângulo. Com a ferramenta de texto, eu pego, coloco ela aqui e clico. E aí eu começo a dar origem aos meus textos. Então, por exemplo, a tensão do meu sistema, 2 pontos, coloco 380 volts de corrente alternada, e aí posso colocar se o sistema é trifásico, mais neutro, com letra maiúscula ou minúscula aqui, se eu só estou representando. Fiz isso. Apertar Enter aqui, ele não vai sair da ferramenta de texto. Ele permanece na ferramenta de texto, só que ele passa para a linha abaixo. Na linha abaixo, o que você coloca em seguida? Você coloca a frequência de trabalho. Frequência de trabalho dos nossos projetos geralmente são 60 Hz. Por que geralmente? Porque dependendo da região que você estiver, ou do país que você estiver, não vai ser 60 Hz. Aqui em Portugal, por exemplo, são 50 Hz. E a maioria dos países para quem eu faço o projeto, a frequência é de 50 Hz. A tensão que nós colocamos lá em cima é a tensão de entrada do quadro. Agora eu vou colocar a tensão de comando. Então eu escrevo aqui, ó, o comando e eu coloco a tensão do meu comando, 24 volts de corrente contínua. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com o comando em extra baixa tensão e os componentes em extra baixa tensão. Agora, se eu vou trabalhar com uma tensão de comando, por exemplo, em 230 volts de corrente alternada, que seria fase com neutro, e vou ter uma tensão auxiliar de sinal, aí eu coloco aqui, ó, sinal, e aí eu coloco aqui 24 volts de corrente contínua. Então você já vai separando e especificando. Isso serve para te orientar na hora de elaborar o seu projeto, para tornar o seu projeto mais profissional. Você já vai colocando todas as características dele aqui e vai dando vida ao projeto. Por exemplo, se eu vou montar um quadro de acordo com a norma IEC, então eu coloco aqui a norma e coloco, por exemplo, a IEC 61439-2, que é a norma que regulamenta quadros elétricos de baixa tensão. Vocês podem pesquisar essa norma aí, muito interessante. O IP, que é o índice de proteção, o grau de proteção do meu quadro. Então, o IP do meu quadro é de 65, por exemplo. Então, eu coloco aqui o IP do quadro. Se ele é 65, se ele é 66, 67, se ele é 24, enfim, eu vou colocar o IP do quadro. O ICC é a capacidade de corte, é a interrupção. É a capacidade de interrupção do meu quadro elétrico, do meu dispositivo de entrada primário, ali, do meu disjuntor de entrada. Então eu vou, de acordo com a seletividade, escolher o equipamento com a ruptura de elétrica, com a classificação de acordo com a especificação no caderno de encargos do meu cliente ou de acordo com o local de instalação. Você sabe o que significa ICC e o IK, que está relacionado à ruptura de elétrica dos equipamentos? Se você não sabe, coloca aqui nos comentários se você quer um conteúdo só falando sobre isso. Então eu coloco aqui o ICC e o IK também de 10 kA. Coloco tudo isso, está feita a minha chapa de características. Mas agora a minha caixa ela não ficou do tamanho que eu queria, ficou meio fora de padrão. Então eu vou clicar, ajustar aqui e já vou ajustar aqui também. Olha que interessante. Eu ajustei agora, mas se eu quiser ajustar um pouquinho mais, eu coloco, centralizo o texto e trago para cá. Olha que interessante. Já está movimentado, ficou muito pequeno aqui. Ajusto o nosso texto.
está feita a nossa chapa de características. Se eu quiser apagar essa daqui, porque eu prefiro aquela, feito. Clico aqui nela e já posso movimentá-la para onde eu quiser aqui. Poderia ter selecionado os dois e ter arrastado, mas acabei fazendo separado. Então a primeira etapa do nosso projeto, para fazer um projeto profissional, é colocar as características do nosso quadro. E como que você faz para colocar essa imagem? Para importar uma imagem, colocar o logotipo da sua empresa, o logotipo na folha e descrever aqui o título do seu equipamento. O título é muito fácil, com a ferramenta de texto, e esse retângulo aqui com a ferramenta de retângulo, como eu acabei de mostrar. Para alterar o tamanho da fonte aqui, o que você vai fazer? Você vai simplesmente clicar aqui, você seleciona aqui ó, em editor avançado, do lado direito aqui da tela, e aí você vai selecionar e escolher o tamanho do texto que você quer. Então, eu alterei aqui agora. As configurações iniciais para você começar o seu projeto são isso daqui, mas eu não falei das configurações da folha. As configurações da folha você vem em editar, agora as ferramentas da coluna editar já estão habilitadas aqui, e agora para editar as propriedades da página, você clica aqui em propriedades da página, ou simplesmente com o atalho Ctrl L. Ctrl L vai abrir as propriedades da página, e então no próximo vídeo eu vou mostrar como que você altera o carimbo, como que você coloca o logotipo e como que você continua configurando esse software aqui. Mas só se vocês deixarem vários comentários aqui nesse vídeo, curtirem esse vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar as suas dúvidas. Estou deixando mais 2 vídeos para você estudar aqui, lembrando que estão abertas as vagas para o nosso curso de comandos elétricos, onde eu ensino do zero até projetos mais avançados, inclusive agora com um módulo específico sobre Eletrotech. A gente se vê no próximo vídeo, tá aqui mais 2 para você. Forte abraço, até mais e tchau!